Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo ao meu canal. Muito obrigada, viu, por você fazer o estudo da lição junto comigo. Hoje já é quarta-feira, dia 17 de julho de 2024. Vamos falar com Deus? Nosso Deus e nosso Pai, obrigada, Senhor, por mais um dia que vamos estudar a lição. Senhor, abre a nossa mente, abre o nosso coração, que essa palavra caia em terra boa e que possa produzir frutos, que a gente possa compartilhar com outras pessoas aquilo que estamos aprendendo. Senhor, nos ajude a ser pessoas melhores a cada dia. Perdoe a pequenez da nossa fé, a nossa falta, Senhor, de compreensão muitas vezes, de amor com outras pessoas. Perdoa-nos, ó Pai. Ó Deus, nos ajude a cada dia a ser mais parecidos com Cristo. Senhor, obrigada pelo sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Esse sacrifício não foi em vão. Nos ajude, Espírito Santo, a viver nesse mundo cheio de pecado, de dor, de angústia. Nos ajude a ter esperança de dias melhores. É isso que te pedimos e agradecemos. No nome de Jesus. Amém e amém. Você já está preparada aí com a sua lição aberta, com a sua Bíblia aberta? Né? Como eu disse, hoje já é quarta-feira, dia 17 de julho de 2024. E hoje, né, nós vamos estudar, olha só, todas as vezes que tem o autor que tem um assunto que é muito importante e ele não consegue colocar em um dia só, ele divide, né, parte um e parte 2. E é assim que começa o nosso estudo de hoje. Olha só o título: História em formato de sanduíche, parte um. Engraçado esse título, né, gente? Porque como que é um sanduíche? O sanduíche, ele tem o pão, é o pão, né? Tem a parte de cima, um recheio e a parte de baixo e fecha o sanduíche. Tem alguma coisa no meio ali, né? É assim que é um sanduíche. E nós vamos começar a entender o que o autor quis dizer. Só que a gente não vai conseguir compreender tudo hoje. Nós vamos estudar a parte 1 hoje e a parte 2 amanhã, tá bom? E começa a lição com uma pergunta. Só que para a gente responder essa pergunta, a gente tem que ir lá em Marcos, capítulo 3, versículos de 20 a 35. Então, primeiro a gente lê, né, esses 15 versículos aí. Eu não vou ler para vocês porque são muitos versículos. E depois você vai responder essa pergunta aqui, ó. Que ligações você vê entre as duas histórias relatadas? Então, tem duas histórias aí nesses versículos e você vai estudá-las e vai responder aqui na sua lição, tá bom? Essa passagem contém a primeira história em formato de sanduíche, entre aspas, né? Encontrada em Marcos. Nessa técnica narrativa, uma história começa e então é interrompida por outra história, sendo que a primeira é completada somente depois. Então é isso que quer dizer, gente, o sanduíche, o formato de sanduíche, né? A narrativa ela vai começar com uma história, para ali, já entra com outra e só depois termina com aquela que começou. Né? É isso que o autor quis dizer. A história externa, que fica na parte externa do sanduíche, fala sobre os parentes de Jesus que se preparavam para levá-lo à força porque achavam que ele estava fora de si. A história interna, que fica na parte interior do sanduíche, menciona os escribas acusando Jesus de estar em complô com o diabo. O estudo de hoje se concentra na história interior encontrada em Marcos capítulo 3, versículos de 22 a 30. De acordo com Marcos capítulo 3, verso 22, os escribas disseram que o poder de cura de Jesus vinha do diabo. Ele respondeu primeiro com uma pergunta abrangente: como pode Satanás expulsar Satanás? Não faz sentido que Satanás trabalhe contra si mesmo. Jesus passou a falar sobre divisão dentro de um reino, de uma casa, e na atuação do próprio Satanás, mostrando que isso destruiria o sucesso deles. Mas, então, o Senhor virou a mesa e fala sobre amarrar um homem forte para levar os seus bens. Nesse último exemplo, Jesus é apresentado como ladrão que entra na casa de Satanás, amarrando o príncipe das trevas para libertar seus cativos. Gente, Jesus é fantástico mesmo, né?
como que ele vira o jogo, assim, as pessoas queriam pegá-lo, né, fazer ele cair em contradição, mas ele tinha uma forma, né, muito sábia de responder a cada um, né, a cada pergunta que eles faziam. E aqui tem outra pergunta. Qual é o pecado imperdoável e o que isso significa? Você precisa ler Marcos capítulo 3, versículo de 28 a 30. E eu vou ler para você como que está escrito aqui na Bíblia. Marcos capítulo 3, versículos de 28 a 30, diz assim: Em verdade vos digo que tudo será perdoado aos filhos dos homens, os pecados e as blasfêmias que proferirem. Mas, né, aquele que blasfemar contra o Espírito Santo não tem perdão para sempre, visto que é réu de pecado eterno. Isso porque diziam, está possesso de um espírito imundo. Né? Então a gente sabe que o pecado contra o Espírito Santo não tem perdão, né, gente? Muito sério isso, né? E aqui aí você vai responder, qual é o pecado imperdoável? Nós já falamos aqui, né? O pecado imperdoável é o pecado contra o Espírito Santo, que consiste em atribuir ao diabo a obra do Espírito Santo. A razão pela qual Jesus fez sua declaração é que os escribas diziam que ele tinha um espírito imundo, quando na realidade ele tinha um Espírito Santo. Se atribuirmos ao diabo a obra divina, não conseguiremos ouvir o Espírito Santo, porque ninguém deseja servir o diabo. E aqui no rodapé tem duas perguntas. Por que o receio de que tinham cometido o pecado imperdoável revela que você não cometeu? Olha só, uma pergunta para a gente ler novamente para entender, né? Por que o receio de que tenha cometido o pecado imperdoável revela que você não cometeu? E porque esse receio é uma evidência de que você não chegou a esse ponto? Olha só, duas perguntas aí para a gente pensar, para responder, né? Refletir sobre nós mesmos, não é verdade? Olha, muito obrigada por sua companhia, obrigada por você estudar a lição junto comigo. Amanhã nós vamos dar continuidade a esse assunto, né? Nós temos a história em formato de sanduíche, parte 2. E eu aguardo você para a gente continuar o estudo aí da lição de número 3, tá bom? Se inscreva no meu canal se você não é inscrito, deixa um like para mim, compartilhe esse vídeo, visite minha página no Instagram, né, que é Gisele com 2L Soares Oficial. E até o próximo vídeo, se o Senhor assim nos permitir.